Olá corredores, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos falar sobre o tipo de treinos que para mim melhor funciona para eu ter um bom resultado nas provas. Vou falar do treino de ritmo, ou também como costumo chamar, o treino de ritmo de prova. Mas antes disso, não se esqueçam de subscrever o canal, ativar as notificações, dar o vosso like. E vamos lá ao vídeo. O treino de ritmos é um treino que nós fazemos a um ritmo relativamente elevado e que deve ser feito a um ritmo relativamente constante. Ou seja, se nós temos o objetivo de fazer o 5 km ou 6 a um ritmo de 5 minutos por quilómetro, então devemos fazer o primeiro quilómetro, por exemplo, a 5 minutos, o segundo quilómetro a 5 e 3, o terceiro quilómetro a 5 e 5, o quarto quilómetro a 4,58, ou seja, um ritmo muito constante ao longo de todo o treino. E não haver mais de 5 segundos de diferença entre cada quilómetro. Como é um treino complicado de fazer, é um treino difícil, tem que ser feito um aquecimento prévio antes de começar a treinar. Portanto, antes do treino, propriamente dito, o que devem fazer é um trote de 10, 15 minutos, em ritmo mais ou menos progressivo, vão correndo muito devagarinho de início e vão aumentando o ritmo ao longo desses 10, 15 minutos. Ao fim desses 10, 15 minutos fazem 3 ou 4 sprints de 50 metros, com 30 segundos de descanso entre cada sprint. E aí ficam preparadíssimos para fazer o treino. E este tipo de aquecimento pode ser feito antes dos treinos de tiros, antes de provas. Portanto, é essencial fazer o aquecimento para não se lesionarem antes destes treinos um pouco mais duros. Este tipo de treino é mais essencial em tipo de provas assim entre os 10 e a meia maratona, porque é um tipo de treino em que nós vamos simular o ritmo a que nós vamos tentar fazer a prova. E, portanto, se eu tento fazer os 10 km em 50 minutos, então eu sei que devo treinar um ritmo de 5 minutos por quilómetro. Ou se quer fazer a meia maratona também a um ritmo de 5 minutos por quilómetro, então eu tenho de treinar uns 5 minutos por quilómetro, de forma a que o corpo se habitue a correr àquele ritmo. Para mim, este é o tipo de treinos que tem alguma dificuldade. É um treino difícil, é um treino que nos impõe algumas restrições, porque não é fácil, porque nós vamos ter que estar muito concentrados para conseguirmos estar muito focados naquele ritmo que nós queremos fazer o treino. Porque é um treino que é um ritmo um pouco desconfortável, porque não é aquele treino leve, já é um treino em que nós vamos conseguir fazer uma simulação do treino de prova. Agora, há um aspecto essencial: nós não podemos fazer o treino de ritmo numa distância que seja igual ao da prova. Se vou fazer uma meia maratona, ou se estou a treinar para uma meia maratona, eu não posso fazer durante a semana um treino de 21 km ao ritmo que eu pretendo fazer durante a prova. Porque se isso acontecer, o que vai ocorrer é que eu não vou conseguir recuperar. E se eu treino 3, 4 vezes por semana, se eu faço um treino de 21 km ao ritmo que eu quero fazer a prova, eu passado 2 dias ou não consigo ir fazer o treino que estava previsto na planilha. Portanto, se eu vou fazer uma prova de 10 km, então o treino de ritmos é à volta de 6, 7 km no máximo. Na meia maratona eu posso fazer um treino de ritmos 13, 14, 15 km no máximo. Porque aí eu vou conseguir simular o ritmo da prova, não me vou cansar tanto porque não vou fazer uma distância tão completa e vou conseguir continuar a fazer os treinos da semana, e isso é essencial, porque se eu
faço os 21 km, depois não vou conseguir treinar novamente. Imaginem o que é isto, também se aplica a provas como a maratona. Imaginem um atleta profissional faz uma maratona de 6 em 6 meses. Porquê? Porque é uma prova muito desgastante e, portanto, necessita descansar e de recuperar daquele esforço que fizeram. Se eles fizerem num treino, um treino de 42 km, ao ritmo que têm previsto fazer a prova, então eles depois desse treino depois precisam de 6 meses para descansar, porque é o tempo que eles normalmente levam para descansar numa prova, numa maratona. Para mim este é o treino, é o tipo de treinos que mais me dá confiança, porque enquanto que no treino leve eu estou a treinar às vezes até uma distância maior do que a distância da prova. Por exemplo, se eu estou a treinar para uma prova de 10 km, eu posso fazer treinos longos de 15, 16 km, só com um ritmo muito baixo. E portanto eu não sei como é que vou reagir a um ritmo mais elevado. Por outro lado, se eu faço treinos de tiros, eu estou a treinar a um ritmo muito mais elevado do que vou fazer na prova, no entanto em distâncias muito curtas. E portanto eu não sei, no fim desses treinos, qual é que é a minha capacidade para fazer a prova ao ritmo que pretendo. No entanto, depois de fazer um treino de ritmos, por exemplo, se eu vou fazer uma prova de 10 km e faço um treino de ritmos de 7 km, ao ritmo que eu pretendo fazer na prova, então eu fico com uma grande confiança que só me falta fazer mais 3 km àquele ritmo que eu tenho previsto. E portanto eu fico além de ganhar resistência, de habituar o corpo a correr àquele ritmo, eu vou ganhar uma confiança enorme que estou a treinar no ritmo certo. E aliás, é muito importante este tipo de treinos para eu verificar se o ritmo objetivo que eu tenho está correto. Se eu faço 7 km, é um ritmo que eu pretendo depois na prova fazer os 10 km, e se consigo fazer com algum desconforto, mas consigo fazer, aí consigo saber se estou preparado para depois, mais tarde, ir fazer a prova de 10 km. Se eu para fazer os 7 km não consigo, e é muito difícil, então chego à conclusão que aquele ritmo não é o adequado para depois fazer na prova. Então tenho que abrandar um bocadinho e então alterar o meu objetivo de ritmo de prova. Portanto, isto é muito importante, este tipo de treinos, porque nos vai dar uma ideia não só de como nós estamos a evoluir, porque sabemos que estamos a conseguir, como nos vai ajudar a fazer acertos e ajustes no nosso ritmo. A distância do treino de ritmos deve ser crescente, ou seja, lá está, mais uma vez, para uma prova de 10 km, eu se calhar começo no início no planejamento, eu começo se calhar com um treino de ritmos 4 km, a tentar fazer aquele ritmo. Depois consigo fazer, então estou confiante, então depois passo para 5, depois passo para 6, depois passo para 7. E portanto, aos poucos vou aumentando a distância dos treinos de ritmo, de forma a nós nos focarmos essencialmente no ritmo. Este tipo de treinos deve ser feito preferencialmente num percurso plano, porque se nós temos uma subida, depois não podemos manter o ritmo, porque estamos a manter o ritmo numa subida é o mesmo que estamos a fazer mais força do que estávamos antes. E portanto é muito importante nós tentarmos fazer este tipo de treinos num percurso plano para nós nos focarmos no ritmo, porque no final, se nós tivermos subidas e descidas, ficamos sem saber se a dificuldade do treino foi provocada pelo ritmo que nós íamos, foi provocado pelas subidas, portanto não conseguimos isolar os efeitos e portanto treinem em um percurso plano. Se a prova tiver subidas e descidas, depois façam outros treinos, que não o treino de ritmos,
também com subidas e descidas, mas o treino de ritmos deve ser preferencialmente num percurso plano. Para quem tenha um relógio um pouco mais sofisticado, é muito útil utilizar o relógio para nos marcar, por exemplo, o meu Garmin consegue marcar, eu consigo definir qual é que é o ritmo a que eu quero correr. Por exemplo, imaginem que eu quero correr entre 5,5 e 5,35. Ou seja, se eu estiver a correr dentro desse ritmo, o relógio está calado. Se eu sair desse intervalo, então o relógio começa a apitar e, portanto, eu facilmente depois começo a tentar ajustar o ritmo de forma a que o ritmo seja aquilo que eu pretendo fazer. No entanto, é muito importante também, cada vez mais, o corredor conhecer-se a si próprio, conhecer o ritmo e não se basear só no relógio, tentar ir pela sensação, porque assim nós conseguimos também melhorar bastante a corrida. E, aliás, o objetivo deste tipo de treinos é nós habituarmos o corpo a correr a um determinado ritmo. E, portanto, nós temos que decorar esse ritmo e sabermos como é que vamos fazê-lo. E assim terminamos o nosso vídeo. Espero que tenham ficado sensibilizados sobre este tipo de treino que, para mim, resulta bastante. É o treino que eu mais gosto de fazer e que mais resulta comigo para ter bons tempos nas provas. Façam este tipo de treinos, subscrevam o canal, ativem as notificações, deem o vosso like e partilhem com os vossos amigos. Até à próxima, bons treinos!